me apresentei ao Senhor, né, como um vaso, como instrumento dele, para trazer a palavra nessa noite. E o Senhor tem gerado algumas coisas no meu coração, né, já tem algumas semanas e tal, e o culto de mulheres foi uma bênção. O Senhor veio se revelar a nós. O Senhor está nos chamando para algo especial, e Ele tem levantado um exército neste lugar. Amém? Eu creio nisso. Quem crê nisso? Amém? Glória a Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, versículo 25. O preço do discipulado. Esse é o tema desse texto, amém? Que a gente vai ler. E diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, tua palavra é poderosa. A tua palavra é vida. A tua palavra nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos anima, nos consola. A tua palavra, Pai, é maravilhosa. E nós vamos nos expor à tua palavra e à tua presença nessa hora. Que o Senhor venha se revelar a nós. Que o teu Espírito Santo venha encher esse lugar e encher cada coração presente aqui, Deus. Para que todos possam ter a revelação daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Quebranta os nossos corações diante de ti. E nos leva ao entendimento do que o Senhor quer para nós. Nos leva, Senhor, a um nível maior de intimidade e de revelação dos teus planos para nós. Em nome de Jesus, eu me rendo diante de ti, eu me apresento diante de ti como um instrumento para o teu louvor. Me rendo e peço que o Senhor me encha da tua graça, me encha do teu amor, me encha da tua sabedoria e me use, porque de mim mesma eu não tenho nada para oferecer. Tenho muitas coisas para aprender e para ser corrigida, mas que o Senhor venha me usar como canal do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos mais uma vez. Amém. Amém, queridos. E para mim foi uma experiência muito especial, diferente, quando o Senhor me levou a essa palavra essa semana.
E meu coração tem se enchido de temor diante do que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu quero transmitir isso para vocês nessa noite. Muitos versículos falam sobre a alegria de Deus na nossa vida. E eu estava procurando o que alegra o coração de Deus. O que alegra o coração de Deus? E vasculhei a minha Bíblia, procurando, na Bíblia de estudo. E só achava a alegria de Deus na nossa vida, que a gente se alegra na presença de Deus, que a gente se alegra, que o Senhor nos dá alegria, que o Senhor nos dá alegria em várias situações, e que a gente se alegra, que a gente celebra, que a gente vem com júbilo para a presença de Deus. Mas eu queria descobrir, quero levar vocês a descobrir isso junto comigo. O que alegra o coração de Deus? Quem aqui quer alegrar o coração de Deus? Quem deseja despertar um sorriso no rosto de Deus? Amém? Glória a Deus. Alegrar é diferente de agradar. E eu tenho orado isso já há algum tempo. E falado com Deus: Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te alegrar. Eu quero despertar um sorriso nos seus lábios, Senhor. Porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero alegrar teu coração. E eu achava assim: eu quero te alegrar com as minhas atitudes. Eu quero te alegrar com a minha obediência. E aí sim eu ia orando. Mas eu entendi que alegrar é diferente de agradar. E agradar a Deus, assim, a gente agrada a Deus com a nossa obediência. A gente agrada a Deus com temor, Tem vários versículos. O Salmo 147 fala sobre isso, que a gente agrada a Deus, que eu li na hora de começar o culto. Nós agradamos a Deus com temor, colocando a nossa esperança nele. Nós agradamos ao Senhor com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agradamos ao Senhor quando chegamos à presença dele em oração. Agradamos ao Senhor com a unidade, quando nós estamos em comunhão, Os irmãos estão em comunhão. Isso agrada ao coração de Deus. Quando nós adoramos, quando nós louvamos, isso agrada ao coração de Deus. Mas alegrar não é com essas coisas que a gente alegra o coração de Deus. E nesse texto que nós lemos em Lucas 14, não está falando nada de alegrar nem de agradar, amém? Vamos combinar, Mas vamos chegar lá, a gente vai descobrir junto. Fala do preço do discipulado. Fala aqui que nós não podemos amar ninguém mais do que a Cristo. Nós não podemos amar mais ninguém, nem filho, nem irmão, nem pai, nem marido. Não podemos colocar ninguém no lugar de Cristo. Nós devemos amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. Amar primeiro a Deus. Amém? Fala também, Jesus fala aqui nesse texto sobre carregar a sua cruz. Nós devemos carregar a nossa cruz e seguir a Ele. Fala de calcular a sua vida. Calcular aquilo que é necessário para poder você seguir ao Senhor. Para que você não possa parar no meio do caminho e olhar para trás e desistir daquilo que você começou. Você começou uma caminhada com Jesus e não dá mais para olhar para trás. Amém? Precisamos calcular a nossa vida para a gente não desistir no meio do caminho. E o Senhor Jesus ainda fala que nós devemos renunciar a tudo por amor a Ele. Isso fala de viver para Deus. Viver totalmente para Ele. E infelizmente, é difícil entender isso. É difícil a gente entender o que o Senhor está requerendo de nós nesse texto. Como, como não amar? Não é que nós não podemos amar, mas como amar ao Senhor Jesus, que a gente não vê, mais do que o marido, a esposa, filhos, mães. Então, é uma experiência tão grande ser mãe, é um amor tão inexplicável ser mãe.
E o Senhor fala que nós não podemos amar mais aos filhos, nem a ninguém, do que a Ele. Você entregou sua vida para Jesus, amém? Quem aqui entregou sua vida para Jesus? Então agora você pertence a Ele, amém? A sua vida pertence a Ele, não mais a você. Não dá tempo de olhar para trás. Você foi chamado para ser sal, foi chamado para ser luz, né? E nas pregações de quinta-feira que os líderes têm pregado sobre isso, o Senhor tem gerado já no coração de muitos falar sobre isso. O pastor Fausto veio a semana passada aqui e pregou sobre isso, né? Eu não ouvi a pregação, mas eu só sei que ele falou sobre ser farol, não é isso? Ser farol, amém? E nós somos chamados também a ser noivas, noiva de Cristo. Nós somos noiva de Cristo. E continuando aí no livro de Lucas, vamos ler o texto, no capítulo 14 mesmo, a parábola do grande banquete. Lucas 14, versículo 15. Amém? Quem achou, dá glória a Deus? Glória a Deus. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Esse nem desculpa pediu. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa palavra me trouxe muito temor de como igreja de Cristo, como cristãos, da gente avaliar a nossa vida e entendermos o que o Senhor quer de nós. Amém? Nós somos convidados a fazer parte do banquete de Deus. Amém? Quem está entendendo? Amém? Somos chamados a fazer parte do banquete de Deus. A sentar à mesa do Pai. Mas muitas vezes estamos dando desculpas para não participar. Muitas das vezes nós estamos olhando para as nossas necessidades. Nós estamos olhando para as pessoas, para as coisas, para as circunstâncias. E não estamos nos assentando na mesa de Deus. Porque estamos às vezes dando mais importância às coisas terrenas, às nossas necessidades materiais. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos fazer muitas coisas. Mas aqui eu estou falando do nosso tempo com Deus, da nossa dedicação em buscar a presença de Deus. Estamos amando mais as coisas do que a Cristo. E quando eu estou falando
no plural, eu estou falando de toda a igreja de Cristo. Inclusive nós que fazemos parte da igreja de Cristo. Amém? Estamos colocando pessoas à frente. Estamos colocando pessoas no altar que é só para o Senhor. Estamos colocando coisas à frente de Deus. E assim estamos idolatrando, estamos adorando coisas e pessoas mais do que a Deus. Temos medo de perder. Temos medo de perder as pessoas, medo de perder as coisas, medo de perder título, medo de perder a profissão, medo de perder dinheiro, medo de perder qualquer coisa. Medo de renunciar. E através desse medo, a gente está apegado às coisas e às pessoas da forma errada. E nós não estamos colocando a nossa vida realmente diante de Deus e realmente buscando a Deus em primeiro lugar. Eu já me vi em situações como essa. E é uma luta mesmo pra gente, porque nós somos visão, nós somos matéria. Então é difícil a gente entender o que é a gente abrir mão de tudo, renunciar a tudo por amor a Cristo. O que seria isso? O que é eu entregar tudo por amor a Cristo? O que é eu abrir mão dos meus sonhos por amor a Cristo? Dos meus planos para seguir a Jesus? E ele diz que não é digno dele aquele que não renunciar. E eu creio que todos nós que estamos aqui para cultuar ao Senhor, queremos agradar e queremos alegrar o coração dele. Nós queremos viver mais na presença desse Deus que nós sabemos que é maravilhoso. Mas é necessário renúncia, é necessário abrir mão, é necessário amar a Deus acima de tudo e de todos. E nós temos medo dessa renúncia. Quando Deus nos pede alguma coisa, a gente tem medo. E eu entendi, numa experiência na minha vida, que Deus, no seu grandioso amor, Ele testa a nossa fé, Ele testa o nosso coração, não para ver, para nos reprovar, mas Ele testa aquele que Ele quer aprovar. Amém? E muitas das vezes nós passamos por situações que a gente não entende, e a gente luta com Deus, e a gente quer questionar, a gente quer bater boca com Deus, a gente quer bater pé, a gente quer fazer pirraça com Deus. Mas se a gente abrir mão daquilo que Ele está pedindo, se a gente se abrir para aquilo que Ele está nos dando oportunidade de aprender, nós vamos aprender coisas maravilhosas com Ele. Em uma situação da minha vida, eu orava muito pelo meu marido, né? Hoje é um homem de Deus, um pastor. Mas ele não foi isso durante muito tempo da nossa vida. E nós sofremos muitas coisas. E ele já deu testemunho aqui na igreja. Ele era metido com tudo quanto é coisa errada. Ele fazia muitas coisas mesmo que não agradava a Deus, não agradava ninguém, enfim. E era muito difícil, porque eu já era convertida, eu queria buscar as coisas de Deus, eu queria o reino de Deus, eu queria a palavra de Deus, eu queria agradar o coração de Deus, mas a nossa vida foi ficando difícil, cada vez mais difícil. E ele, sem sabedoria, sem entendimento, atrapalhava a minha vida com Deus. Não era a intenção dele, mas era isso que acabava acontecendo. Mas eu lutava tanto pelo meu casamento, eu orava tanto pelo meu casamento, porque eu queria o meu marido salvo, eu queria meu marido na presença de Deus, eu queria a minha família, eu queria viver a promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu orava, e eu orava, e eu orava, e eu entrava em batalhas por causa dele, por causa do nosso casamento. Até o ponto de que eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais orar, não aguentava mais clamar, não aguentava mais
remediar as situações, eu não aguentava mais renunciar, eu não aguentava mais, eu já estava no meu limite. E nesse momento a gente estava passando por uma crise muito difícil no nosso relacionamento. E eu já estava sofrendo muito, não aguentava mais. E a minha oração parou de ser: Senhor, salva meu marido, Senhor, restaura meu casamento. Parou de ser, eu já não aguentava mais. Ei. E nesse momento, eu fui para a presença de Deus e fiz uma oração diferente. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse relacionamento. Eu não aguento mais viver nessa situação. Eu não aguento mais. Isso está me atrapalhando. Eu quero te servir. Eu quero andar nos seus caminhos. Eu quero te agradar. Senhor, eu não aguento mais. Ou as coisas mudam, ou eu entrego o meu casamento. Eu não quero casar nunca mais na minha vida. Eu vivo sozinha, eu não quero mais homem, eu não quero casar. Eu quero o Senhor. Eu quero só viver para Ti. Eu quero pregar Tua palavra. Eu quero levar as boas novas. Eu quero viver para Te adorar. Eu esqueço essa história de casamento. Eu não aguento mais. E naquele momento eu entreguei para Deus. Eu falei: não aguento, toma. Acaba com essa história, eu não aguento mais. Se for para ser assim, tira esse homem da minha vida. E eu fui conversar com ele. A gente estava de mal, né? Essas coisas de casal, briga, crise. A gente não estava nem se falando. E eu conversei sério com ele. Acho que eu nunca conversei tão sério na minha vida. Acho que ele ficou assustado também por isso. Porque eu sentei e falei: eu não aguento mais. Eu não aguento mais buscar as coisas de Deus e você as coisas do mundo. Eu não aguento mais levar nossos filhos para a igreja, ensinar as coisas de Deus, e você leva para o bar, e você leva para outros cantos, e você ensina coisas erradas. Eu não aguento mais essa disputa, eu não aguento mais essa confusão. Ou você vem andar comigo, ou a gente anda junto, porque voltar eu não volto mais. Eu não ando mais com você. Eu não volto para o mundo mais. Ou você vem andar comigo, ou o nosso casamento acaba hoje, porque eu não suporto mais. E a partir daquele dia, ele decidiu comigo, acho que só para acalmar meu coração, né? Porque ele viu que eu estava tensa. Eu falei: domingo é dia de culto em todas as igrejas. A gente vai numa igreja, a gente vai em todas as igrejas, até você achar uma que você goste e que você queira ficar. Tá bom? Tá bom. Acho que ficou meio com medo, né? A mulher tava brava. E ali naquele dia ele aceitou. Era tipo uma terça ou quarta-feira. Mas eu acho assim, né? Acho que chegou no domingo, ele pensou: já esqueceu, agora já acalmou, a gente já fez as pazes, né? Tá calma agora, acabou. Cheguei domingo de manhã, falei: hoje é domingo. Que igreja você quer ir? Aí ele viu que eu tava falando sério de verdade. Aí foi a primeira vez que ele foi visitar uma igreja. E ali começou o nosso processo. O Senhor restaurou. Amém? Restaurou nossa história, restaurou nosso casamento a partir daquele dia. Agora, isso fala de renúncia. Amém? Naquele dia eu vi que o meu casamento era o que eu estava botando em primeiro lugar. Eu estava buscando a Deus porque eu queria meu casamento restaurado. Eu queria o meu marido salvo. Eu queria minha família na presença de Deus. E esse era o top da minha oração. Todo dia eu buscava isso, todo dia eu orava por isso. Meu marido estava como o primeiro da fila, os meus filhos, e depois Deus. Então no momento que eu botei meu casamento: Senhor, eu quero o Senhor. Se isso aqui está me atrapalhando, arranca fora da minha vida. Porque eu quero o Senhor em primeiro lugar. Naquele momento, acho que Deus viu que meu coração, que eu estava falando sério, que eu estava realmente decidida. Então eu renunciei o meu casamento. Eu entreguei para Deus o meu casamento, disposta a sacrificar. E naquele momento o Senhor restaurou meu casamento. Porque naquele momento eu coloquei Deus em primeiro lugar. Naquele momento eu entreguei meu marido, meus filhos, assim, eu quero o Senhor. Naquele momento eu mostrei para ele, eu provei para ele que eu amava ele acima de todas as coisas. Quantas vezes nós passamos por situações assim, sem perceber que nós estamos colocando coisas e pessoas na frente de Deus. Nós achamos que estamos buscando a Deus.
Mas nós temos ídolos no nosso coração. E o Senhor quer o nosso amor, Ele tem que ser o nosso maior amor. Ele tem que ser a nossa prioridade. Ele tem que ser o primeiro de tudo e de todos na nossa vida. E como igreja, nós temos sido egoístas. Nós temos sido egoístas pessoalmente, individualmente, mas como igreja também. Queremos as bênçãos, queremos a cura, queremos a paz, queremos a alegria. E eu vi, meditando e pesquisando. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O tempo todo Ele está falando que vai nos abençoar. O tempo todo Ele está falando que quer nos dar alegria. O tempo todo Ele está falando que quer o nosso bem. Que quer alegrar o nosso coração, alegrar a nossa vida. Não é errado viver a paz, o amor, a alegria e as bênçãos de Deus. Tanto é que Ele já liberou para nós na cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele fez o trabalho completo, o pacote da salvação. Além de nos dar a eternidade com Ele. Enquanto nós estivermos aqui, Ele nos deu a cura, a libertação. Ele nos deu restauração, Ele nos deu alegria, paz. Ele nos deu tudo, você tem tudo. Amém? Tudo já foi liberado para você. Mas a ideia de Deus é que levemos tudo isso àqueles que estão à nossa volta. Nós não podemos ficar na presença de Deus só buscando para mim, para mim, para mim. Só indo atrás de Deus porque queremos alguma coisa em troca. Porque queremos sair da crise. Porque não queremos passar por lutas, não queremos passar por dificuldades. Não é esse o propósito de andar com Deus. Não é esse o propósito quando a gente entrega a nossa vida para Deus. É muito mais do que isso. Vai muito além. E nesses últimos dias, eu até evito tal do Facebook para não pecar. Porque essa semana eu já pedi perdão a Deus. Meu Deus, me ajuda. Não deixa eu ficar chateado com isso. Não deixa eu ficar com raiva dessa pessoa, meu Deus. Tira isso do meu coração. Aí eu preferi nem abrir mais. Quase nem abri essa semana. Porque tanta coisa que a gente vê, tanta coisa da igreja, das pessoas que conheceram o amor de Jesus e que ao invés de levar o amor, ficam perdendo tempo discutindo coisas inúteis. Perdendo tempo falando mal uns dos outros. Falando mal da igreja de Cristo. Falando mal de líderes. Falando mal de irmão. Acusando aqueles que deveriam ser alvos do nosso amor. Tanta polêmica. Por causa do homossexualismo. Por causa das leis que estão fazendo. E o que nós estamos fazendo, que nós deveríamos fazer, na verdade. Adianta ficar no Facebook acusando, condenando, julgando, falando, maldizendo. Adianta. É isso que o Senhor espera de nós? Que a gente fique batendo boca, falando besteira? Não é isso. A palavra não diz, acuseis uns aos outros. Acuseis uns aos outros. É assim que diz? Jesus disse isso. Aproveitem todo o meio de comunicação e esculhamba todo mundo mesmo. Vai lá e julga, acusa todo mundo. Acusa o irmão, acusa o pastor, acusa os homossexuais, acusa os políticos, acusa a presidente, acusa todo mundo. Vão acusar, é assim que a gente tem que fazer. Parece que essa é a regra, porque vai contaminando. Aí você não quer participar do negócio, daqui a pouco você está lá e você fica lendo, aquilo vai te subir na indignação. Quando você vê, você já está lá falando também. Com seu coração todo contaminado. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você empresta seu tempo
para ficar lendo fofoca e falação na internet, você vai se contaminar com aquilo. Daqui a pouco você está lá, menino, você viu? E sai falando. Não é assim? O Senhor disse: amai uns aos outros. Amar uns aos outros. É essa a ordenança do Senhor para nós. E com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. A palavra diz isso. Com a mesma régua que você mede os outros, não importa se é cristão, não importa se não é. Muito pelo contrário. Nós somos chamados a levar amor para esses que não conhecem o amor de Deus e não ficar julgando eles. Com a mesma régua que a gente mede, que a gente se acha no direito de medir os erros e a vida dos outros, é com a mesma régua que a gente vai ser medido. Eu pelo menos digo por mim, eu já tenho tanto trabalho em deixar Deus me corrigir, porque eu tenho tanta coisa para Ele mudar na minha vida, que eu não posso perder meu tempo falando mal dos problemas dos outros, dos erros dos outros. Não dá tempo para isso. E o tempo que a gente tem, podia estar orando, colocando a sua vida, esquadrinhando o seu coração diante de Deus, para Deus purificar, para Deus te consertar, para Deus te melhorar. E aí aproveitava e orava por esses que estão com dificuldade, e orar pelos governantes, e orar pelos líderes da igreja de Cristo, ao invés de meter o pau neles. Esse é o nosso papel. Interceder e não falar mal. Porque o Senhor Jesus vem para medir. Não sou eu e nem é você que tem que medir ninguém. O Senhor Jesus vem para medir. Ele vem para julgar. E todos precisamos da graça de Deus, igualmente. Todos estão destituídos, todos foram afastados da presença gloriosa de Deus. E é esse entendimento que nós precisamos ter, que nós não somos melhores do que ninguém, que nós precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus todos os dias. E que não é porque que nós conhecemos a Jesus, que nós temos o direito de julgar e recriminar ou discriminar ninguém. E uma coisa me encheu muito de temor quando eu li no versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Se o sal, nós somos chamados a ser sal, a ser tempero, a levar vida, a levar alegria, a levar o amor. Mas se a gente perde essa consciência, se a gente perde esse princípio daqueles que entregam a vida para Jesus, é isso que o Senhor espera de mim e de você. Levar amor, levar a paz, levar a alegria do Senhor que está dentro de você. Se a gente perder esse sentido do cristianismo, a gente não está prestando para nada. Se a gente perder essa essência do cristianismo, que é o amor, a gente pode ser jogado fora. Porque aqui no texto está falando que nem para adubar, nem para jogar na terra, não serve para nada. Que tipo de sal você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? E no momento que eu li isso e estava orando, eu ali na presença de Deus, daqui a pouco eu saí, daqui a pouco eu falei, aí eu fui sair, né, fazer alguma coisa e fui orando, né, continuei orando. E falei, Senhor, restaura, Senhor, restaura a tua igreja, restaura as nossas vidas, restaura-nos, Deus, restaura-nos. E eu orando em nome da igreja de Cristo, não era nem só por mim. E aí me veio assim, sabe, que nem um barulho, veio assim, ressoando, um sino na minha cabeça. Não tem como restaurar o sal, não tem como. Se o sal perder o sentido, se ele perder as suas propriedades, se ele perder o sabor, não tem como restaurar o
E essa é a urgência dos últimos dias. Não dá tempo de olhar para trás. Não dá tempo de perder o sentido, se distrair no meio do caminho com esse monte de confusão. Porque tudo isso é para roubar o nosso foco. Não interessa se é transexual, se vestiu de Jesus e nananá, e vão falar. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. A essência do cristianismo é o amor. É o amor. Não é acusação. Não é se encher de razão. Porque eu penso, porque eu acho e sai falando. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que Ele nos resgatou. Porque se tem pecado lá fora, nós estávamos também na mesma situação. O Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se a gente não entender que a gente saiu do mesmo lugar, da mesma situação, do mesmo pecado, da mesma dificuldade, como é que a gente vai olhar com compaixão para as pessoas? Como é que a gente vai olhar com amor? Como é que a gente vai alcançar alguém achando superior, se achando melhor? Aqueles que têm ouvido, ouçam. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não podemos nos distrair daquilo que o Senhor nos chamou. Não podemos nos perder no meio dos noticiários e emprestar a nossa boca, o nosso coração para acusar. Perder a esperança. Ah, estamos em crise. Aí pronto, aí todo mundo se junta para falar. É mesmo essa crise? É isso, isso e isso. E que essa crise? E não. Tipo assim, nós temos a esperança. Jesus é a esperança. Não importa o nome da crise, não importa o tamanho da crise, em que área é a crise, nós temos a solução para todas as coisas, que é Jesus Cristo. E o que tem saído da nossa boca é palavra de esperança. Tem solução para você, tem solução para isso, tem solução para suas finanças, tem solução para o seu negócio, tem solução para o seu casamento, tem solução para o seu filho. Nós temos a solução, que é Jesus Cristo em nós. Aqueles que têm ouvido, ouçam. E nesse contexto aqui, nós vemos Jesus falando de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, né, no capítulo 15, Lucas 15. Parábola da ovelha perdida. A parábola da moeda perdida. E a parábola do filho perdido. Amém? Coisas importantes, de imensurável valor. Para um pastor que cuida de um rebanho, perder uma ovelha, aquela ovelha tem muito valor para aquele pastor. E o que diz o texto é que ele larga as 99 lá guardadinhas e vai atrás daquela que se perdeu. E ele vai passar por dificuldades, passar pelo deserto, sei lá, andar no meio dos buracos para poder achar a bendita da ovelha. Porque tem valor para ele. A mulher sacode a casa toda, procura no recanto, no recanto e nas gretas, aonde está aquela moeda de tanto valor. E a parábola do filho perdido. As três têm um só sentido. Não é o valor do animal, não é o valor da moeda, é o valor do filho. A verdade central nessas parábolas é encontrar o perdido, é encontrar aquele que se perdeu, aquele que perdeu o relacionamento com o Pai, é encontrar aqueles que estão afastados. E é por isso que fala tanto de sacrifício, de busca, de procurar. Amém? Porque o Filho de Deus veio buscar aquilo que se havia perdido. Jesus
Filho de Deus, estava no trono de glória, sendo adorado. E ele se entregou, ele se fez homem, ele estava lá com Deus, sendo adorado pelos anjos. E ele saiu do seu trono de glória, se fez homem, se fez carne, se fez pecador sem ter pecado nenhum, para alcançar aqueles que estavam afastados da presença de Deus. Essa é a maior prova de amor que nós poderíamos ter. Esse é o foco. Esse é o foco de toda a palavra. É amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É amor. O foco é alcançar aqueles que não conhecem o amor de Deus. E esse papel ficou para mim e para você. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Amém? Aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que conhecem o amor dele, aqueles que têm vivido na presença dele, são chamados a ir atrás daqueles que estão afastados do amor dele. Por isso nós não podemos nos distrair com as manchetes do jornal e com as fofocas e com as confusões que as pessoas estão fazendo para tentar roubar o nosso foco. O nosso foco é alcançar o perdido. Nós cantamos: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. O que alegra o coração de Deus é alcançar vidas. O que alegra o coração de Deus é quando um pecador se arrepende dos seus pecados e se entrega para Ele. Nós vemos isso aqui no livro de Lucas. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso é o que gera alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, quando alguém se entrega para Jesus, a festa no céu, a alegria transbordando, porque foi para isso que Jesus veio, alcançar aquele que estava perdido. O foco é achar aqueles que estão perdidos. E a parábola do banquete fala sobre isso. Não podemos ser os convidados distraídos que perderam o banquete. E muitas das vezes nós estamos nessa situação, distraídos com as coisas do mundo, distraídos com a correria, distraídos com as notícias, distraído com os acontecimentos, com a crise, com não sei o quê. E não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos requisitou para fazer. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor deu para mim e para você essa responsabilidade. E era para ser uma alegria no nosso coração, saber que o Senhor conta conosco, saber que o Senhor nos deu esse privilégio, que é falar do amor dele. Você pode, igual foi falado aqui, ganhar vidas através da arte. De repente, você é tímido, não quer falar, tem vergonha de falar, de testemunhar, né, das coisas que Deus tem feito na sua vida. Mas aí você faz um teatro mudo que nem esse daqui, pronto, não precisa falar. Enche a cara de maquiagem, faz cara de palhaço, pinta de palhaço. E ali alguém pode se converter através da mensagem que você quer transmitir, que é o amor de Deus. Um abraço grátis. Você nem precisa falar muito. Eles colocam, fazendo propaganda aqui do Ministério de Arte, eles colocam um cartaz na sua mão assim: abraço grátis. Aí você fica com cartaz, assim, com um sorriso bonito no rosto. E aí a pessoa olha, você para na frente da pessoa assim, né? Assim,
Faz cara assim, por favor, me dá um abraço. Aí a pessoa se compadece, né? Meu Deus, que tristeza. Aí ela vai na hora, arapuca, né? Aí na hora que você abraça ela, você contagia com o amor de Deus que está dentro de você. Amém? Você pode testemunhar e falar. Ao invés de abrir a boca para ficar murmurando e reclamando, entrando aí no meio da crise, abre a boca para falar das coisas que Deus tem feito na sua vida. Daquilo que Ele tem prosperado. Daquilo que Ele tem te abençoado. Conta as boas novas. Falar de Jesus é isso. Contar as novidades que o Senhor tem feito na sua vida. Para as amigas, para os amigos, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, colega da faculdade, colega de escola. É sair por aí, sabe, levando essa identidade. Eu sou filha de Deus e Deus é maneiro, Deus é um cara legal. Ah, não tá aí, né? Não veio. Deus é um cara legal, que ela fala, Juliette. E Deus é maneiro, Deus é fofo. E a gente tem tanta coisa para falar dele. E nós temos que levar essa identidade do quanto é prazeroso, do quanto é maravilhoso andar com Ele, servir a Ele, pertencer a Ele. Eu tenho certeza que todos nós temos alguma coisa de boa para falar. Alguma coisa de bom para falar de Deus. Porque o tempo todo Ele está cuidando da gente, o tempo todo Ele está dando livramento, o tempo todo Ele está fazendo coisas novas na nossa vida. E são dessas coisas que nós temos que falar. Não podemos nos distrair e ficar dando desculpas esfarrapadas. Ai, Deus, eu não posso. Ai, Deus, eu não posso. Ai, Deus, eu não posso. Desculpa, ó, desculpa aí, desculpa aí. Estes são aqueles que são sal e que estão perdendo o valor. Estão perdendo o sentido do cristianismo. Estão passeando no meio do reino, passeando no meio da igreja, esquecendo do valor principal. Somos os servos que vão para as ruas, igual fala na parábola. Nós temos que ser aqueles que vão para a rua, buscar os aleijados, os cegos, os mancos, buscar aqueles que estão sofrendo de alguma forma, que estão enganados, que estão vivendo na mentira, que estão sendo escravizados por todo tipo de droga, todo tipo de pecado que aprisiona as pessoas. Presos na religiosidade, presos nas drogas, presos no sexo ilícito, presos na mentira, presos no egoísmo, presos no narcisismo, no orgulho. E que não conseguem olhar para Deus, estão cegos, estão se arrastando no meio da sociedade. Às vezes com muito dinheiro no bolso, mas oprimidos, tristes, sem esperança. Nós somos os servos que vão para a rua. Esse tinha que ser o nosso emblema, como é que fala? Sabe, slogan, né? O hashtag vem pra rua. Porque para fazer passeata, fazer bagunça e vão reclamar, vamos mesmo. Aí hashtag vem pra rua, todo mundo. Hashtag vem pra rua, hashtag vem pra rua. Esse tinha que ser. Hashtag vem pra rua, vão pra rua buscar aqueles que estão lá afastados do amor de Deus, sem conhecer o amor de Deus. Esse é o princípio do cristianismo. Buscar aqueles que estão lá fora para fazer parte do banquete. Nós somos esses servos, amém? Não podemos perder o nosso valor nutricional, não podemos perder o nosso sabor. Vamos para a rua buscar aqueles que estão sedentos. Tem pessoas que estão sedentas para ouvir algo de bom, porque coisa ruim já tem demais. Nós temos que ir para a rua, em todas as valetas, em todos os becos, em tudo quanto é canto, vamos buscar aquele que se havia perdido. O noivo está chegando. E isso tem que gerar temor no nosso coração. Para aqueles que estão buscando conhecer a palavra, estão buscando conhecer a Bíblia, nós sabemos que estamos vivendo nos últimos tempos. Jesus está voltando, Jesus está às portas. O noivo está se ajeitando, está se arrumando, está se preparando para vir buscar a tua noiva.
Eu sou a noiva. Você é noiva? Você é noiva de Cristo? Você está se preparando para receber o seu noivo amado? Você está se ornando? É isso? Fugiu a palavra. Ornamentando? Não. Me ajuda aí, gente, quem é bom de português? Adornando, isso. Obrigada, tá vendo? Uma profissional, né, que vive enfeitando noiva. Então, você tem que se enfeitar, você tem que se preparar com vestes brancas, com vestes puras, de santidade. Temperando, levando a presença de Deus por onde você for. Será que a noiva está pronta? Como igreja, será que a noiva está pronta? E eu ouvi uma coisa muito que me chocou muito, uma frase do apóstolo Rina, no curso no Instituto Global, que ele disse assim: nós sabemos que a adoração agrada o coração de Deus, né? E agrada o nosso também, é maravilhoso a gente adorando o Senhor, dá vontade de sair da presença dEle. Mas, ele disse assim: teremos uma eternidade para adorar a Deus, mas evangelizar só podemos agora. Nós vamos passar a eternidade adorando ao Senhor, santo, santo, santo. Vamos passar a eternidade na presença dEle, exaltando a Ele, adorando a Ele. Mas evangelismo é só agora. Evangelizar é para agora, para esse tempo. Lá no céu não vai ter mais evangelismo, não vai ter mais invade, né? Então nós temos que fazer isso agora. Ganhar vidas é para agora. A gente gosta e temos que sim pensar no céu, pensar no tempo que estaremos lá por toda a eternidade na presença de Deus. É isso que nos leva à presença de Deus. Só que enquanto estamos aqui temos uma missão e nós estamos negligenciando essa missão porque estamos nos distraindo. Evangelizar é para agora. Essa é a hora. Essa é a hora de fazermos algo, de sair do lugar de comodismo, de sair do egoísmo, de sair das desculpas e realmente renunciar a tudo para viver para Deus e cumprir aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Ontem, vindo de Piúma, nós fomos até o Araçás e nós passamos por um acidente horrível aqui em Interlagos, perto do poço do Rodossol. Um acidente horrível. Sabe? O carro estava totalmente destruído. Que não tinha como não olhar para aquele carro. Sabe? Não pensar assim, meu Deus, não sobrou ninguém dentro desse carro. Era assustador olhar para o jeito que o carro ficou. Parecia brinquedo. E na hora o Júnior ligou e falou, né, do acidente. Eu falei, a gente está passando aqui agora, a gente está vendo. Era uma cena assim, desesperadora olhar para aquele carro. E na hora, o que eu falei com o Júnior foi: Júnior, é por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Porque pessoas estão morrendo o tempo todo sem conhecer o amor de Deus. É por isso que nós temos que sair por aí levando o amor de Deus, sem ficar olhando para as dificuldades, olhando para a vergonha, olhando para a timidez, olhando para isso, olhando para aquilo. Seja em forma de arte, seja em forma de música, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus, sem conhecer o amor de Jesus. E a palavra é muito clara. A palavra é muito clara. Aqueles que morrem nessa situação têm morte eterna. O que é a morte eterna? É passar a eternidade afastado de Deus por causa dos pecados que nos afastam de Deus. Quantas pessoas que não entendem, que não sabem isso? E nós preocupados com coisas do nosso cotidiano, preocupados com os nossos interesses pessoais, com a nossa vida, e esquecendo que tem pessoas morrendo. Hoje eu ouvi tanto a ambulância passando. Toda hora eu ouvi uma ambulância passando, toda hora. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deve ter tanto acidente nessa estrada hoje, meu pai.
Porque toda hora a ambulância passava. E aí, diante de meditar, né, nessa palavra, desde o início da semana, eu só tinha temor no meu coração. Meu Deus, a gente não pode perder tempo. Nós temos que sair por aí levando o amor de Deus. Nós temos que alcançar vidas para Jesus. Pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Pessoas estão indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Não podemos mais perder tempo. Não podemos mais perder tempo. Isso era para ser algo que deveria queimar no nosso coração. Deveria ser o maior prazer da nossa vida. A gente poder falar do amor de Deus. E parece às vezes que é um peso. Ai, evangelismo. Não temos vergonha às vezes de falar tanta besteira, de brincar, de rir, de falar, contar piada. E na hora de falar do amor de Deus, eu sou tímido. De repente. Não dá tempo para a gente se distrair mais. Precisamos nos posicionar. 2 Coríntios 6:11 diz: somos colaboradores de Deus. Somos colaboradores, somos cooperadores de Deus. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. O noivo está às portas. O noivo está voltando. E esse é o tempo favorável. Esse é o tempo que nós devemos falar do amor de Deus e encher o céu. Há um banquete preparado para mim e para você. Há um banquete preparado para aqueles que se entregaram para Jesus. Mas muitos estão distraídos e trocando a presença de Deus por causa de outros afazeres, por causa de outras coisas, outros interesses. Que estão deixando de se assentar na mesa do Pai para celebrar a vida dele. Por causa de coisas que vão ficar por aqui. Perdendo a eternidade por causa de prazeres que esse mundo oferece, que vão ficar aqui. Até onde vale a pena trocar a presença de Deus por causa de coisas? Por causa de relacionamentos que nos afastam de Deus? Nada pode ser mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Porque se a gente não estiver bem na presença de Deus, a gente não consegue salvar ninguém. Para a gente conseguir salvar alguém, nós precisamos estar firmes com Deus. Senão afoga os dois. Hoje é o dia favorável. É o tempo favorável. É o dia da salvação. A nossa mentalidade tinha que ser: vamos encher o céu. Vamos encher o céu, vamos encher essa festa aí. O noivo está ficando chateado, está ficando triste. Porque as pessoas estão saindo da presença dele, estão trocando ele por outras coisas. Vamos encher essa festa. Vamos encher esse banquete. Amém? E é para cada um de nós. Nós é que devemos fazer isso. Vamos encher o céu. Vamos levar o amor. Vamos levar o amor de Deus. Vamos preparar essa festa. Vamos encher o banquete do noivo. Amém? Vamos encher o banquete de pessoas que estão à nossa volta. De repente, pessoas até que a gente nem conhece, igual ontem. Estávamos lá na rua, falando com gente que a gente nem conhecia. E de repente, lá no céu, você vai esbarrar com a pessoa que você falou no meio da rua, que você nunca mais vai ver. E o Senhor vai falar: olha, você contribuiu, tá vendo? Você lembra daquele dia? Quando você ofertava, entregava seu dízimo. Igrejas eram abertas, missionários enviados. Você está colaborando com o reino de Deus. Você está colaborando com a salvação de muitos. Mas mais do que isso,
Não podemos nos apegar só a isso. Devemos fazer a nossa parte, aonde a gente estiver. Seja no invade na rua, seja onde a gente estiver. Levar o amor de Deus. Vamos alegrar o coração do noivo. E o que alegra o coração do noivo é vidas rendidas na presença dele. Pecadores se arrependendo, conhecendo o amor de Deus. E é um privilégio, através da minha vida, através da sua. Isso era para ser o combustível que arde o nosso coração. Querer encher o céu. Querer alegrar o coração de Deus. Através de vidas. Abra sua Bíblia para terminar em Apocalipse. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Do versículo 6 em diante. Amém? Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E a sua noiva já se aprontou. Se você não tem se aprontado, noiva, se você não tem se guardado, se você não tem se preparado, ouça, você que tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. O Senhor está falando com cada um de nós. O noivo está vindo. Está tudo preparado para o casamento do Cordeiro. E a sua noiva já está pronta. A sua noiva já se aprontou. Se nós não estivermos prontos, essa é a hora de nos aprontar. Nós não sabemos a hora nem o dia. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. E nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Tem gente que brinca com as coisas de Deus. Vai na igreja. Ai, santo, santo. Faz aliança com Deus. Não, eu pertenço a Deus. E como o pastor pregou semana passada, tem uma vida dupla. Uma vida dupla. Tem cara de crente na igreja e vive outras coisas lá fora. Nós não sabemos o dia que Jesus volta para você, para mim. Jesus volta no momento que a gente morre. Eram 4 jovens dentro daquele carro. 4 jovens com uma vida inteira pela frente, de repente fazendo faculdade, cheios de sonhos. E a morte chegou. A morte chegou para eles. A morte não escolhe idade, não escolhe dia, ela vem e pronto. Por isso nós temos que estar prontos todos os dias. A noiva tem que estar pronta todos os dias. Não brinque com as coisas de Deus. Não ache que quando eu tiver velho eu me converto, quando eu tiver velho eu vou me entregar para Jesus, eu tenho muita coisa para curtir na minha vida. Não brinque com as coisas de Deus. A morte veio para aqueles jovens. E talvez eles não tenham tido tempo de entregar a vida para Jesus. Talvez eles tenham perdido a eternidade, trocando por coisas que o mundo oferece, por diversões, por prazeres. Trocaram a eternidade por prazeres momentâneos. Jesus volta a partir do momento que a gente morre. Talvez nós não estejamos aqui no arrebatamento. Talvez a gente já tenha ido antes. Mas no momento que a gente fecha os nossos olhos para a morte, Jesus voltou para você.
Simples assim. Depois que morre, não tem mais o que ser feito. E nós temos que estar prontos hoje. Prontos todos os dias. Não troque a presença de Deus por prazer nenhum. Seja qual for o prazer, não troque. Aqueles que têm ouvidos, ouça. E a sua noiva já está pronta. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Esse é o anúncio. Felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E esse convite é para mim e para você. Não se distraia. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis. Se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Adore somente a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Senhor está falando. O Senhor está nos chamando para um tempo favorável de salvação. Os campos estão brancos, pessoas estão sedentas, pessoas estão morrendo, pessoas estão precisando de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos negligenciando isso. Precisamos nos posicionar como noivas que sabem para onde quer ir. Eu quero me assentar naquele banquete junto com meu amado. E eu não quero trocar ele por nada deste mundo. E se eu tiver que renunciar mais alguma coisa, eu renuncio. Já renunciei a algumas. E eu te digo com convicção: tudo que eu tive que renunciar valeu a pena. Tudo que eu já experimentei de ter que entregar por amor a Cristo. Eu acho que até agora eu fui aprovada. Mas todos os dias nós passamos por isso, por testes. Nada vale mais do que a presença de Deus na nossa vida. Nada pode ter maior valor do que ter Jesus na nossa vida. Aqueles que têm ouvido, ouçam. E você, noiva, que não está se preparando, que está deixando para depois, que está deixando para mais tarde, que está deixando para outro dia se posicionar na presença de Deus. Não espere o dia de amanhã. Faça uma aliança com Deus. Se prepare, noiva, com vestes de linho, com vestes de santidade. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. E isso que nos faz brancos como a neve. Não troque a presença de Deus por nada deste mundo. Feche os seus olhos.